Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, vamos para mais um dia. Deus é misericordioso e tem cuidado da nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler hoje Jeremias capítulo 18, versículo 1. Não esquece de consagrar o seu dia, consagra o seu dia na presença do Senhor. A primeira parte é para Deus. Vamos consagrar a nossa vida na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos lá? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, e conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nós precisamos entender que em nome de Jesus nós vamos viver coisa diferente quando nós entramos em lugares diferentes. Nós já sabemos que o vaso somos nós, e ele quebrou na mão do oleiro, e Deus pode restaurar, assim como o oleiro fez outro vaso conforme ele quis fazer. Nós precisamos entender que nós somos barro na mão de Deus, em nome de Jesus, e ele vai fazer. Você acha que o barro reclama se ele quer ser um vaso que vai portar água ou um vaso que vai portar terra? Nós precisamos permitir que o Senhor nos refaça quanto for necessário, em nome de Jesus. E presta bem atenção, o que eu quero frisar aqui é que o que Deus tinha para falar para o Jeremias, não dava para falar ali na casa dele, não dava para falar na esquina. Ele levou ele num lugar diferente. O que eu preciso entender? Muitas vezes Deus vai nos levar em lugar diferente para aprender coisa diferente. Você acha que quando nós estamos diante das situações, Deus quer ensinar algo? Você lembra do Abraão? O Abraão, Deus pediu Isaac para ele, ele não falou assim: ó, oferece seu filho aí no seu quintal. Não, vai lá no Monte Moriá, vai lá que eu vou te falar, vai nas montanhas lá de Moriá que eu vou te falar. Quando chegou lá, ele falou assim: ó, vai lá. Você lembra do Samuel? O Samuel pensou que o primeiro que ia ser ungido ia ser o filho mais velho do Jessé. Não era. Eu preciso entender que Deus vai nos levar em lugares diferentes para que nós possamos aprender coisas diferentes. O que nós precisamos entender? Descer na casa do oleiro e entender que nós somos vaso na mão de Deus, nós somos barro na mão do Senhor, e Ele vai nos fazer conforme Ele quer. Eu preciso entender e ser modelado conforme a direção de Deus. Diante de cada situação, Deus vai usando as situações para nos modelar. Irmão, muitas vezes não é um anjo que vai aparecer uma pessoa igual eu e você, que vai te enxergar de uma maneira diferente, vai ver o que você não está vendo. Ou você acha que Deus vai falar: filho, muda isso aqui? Às vezes a gente está agindo de maneira insensata e não quer mudar na presença de Deus. O que nós vamos entender? Vamos lá na casa do oleiro, surge uma situação, você vai num lugar diferente e Deus te fala coisa diferente. Nós precisamos entender que Deus está nos preparando cada dia para aquilo que Ele tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, Mateus 4, versículo 1, você já conhece a palavra, né? Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta bem atenção em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Quem vai nos guiar é o Espírito Santo de Deus. Para onde que ele foi? Para o deserto. Tinha alguma coisa no deserto? Não, tinha nada. Mas o Espírito Santo de Deus estava com ele. Às vezes nós vamos enfrentar desafio em lugares diferentes, porque Deus está nos treinando
em lugares diferentes. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Toda vez que o diabo dava uma sugestão, ele falava alguma coisa para ele. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Aprender o que Deus está nos ensinando, porque através da palavra nós vamos combater aquilo que o diabo fala contra a nossa vida. O que eu preciso entender em nome de Jesus? Deixa o Espírito Santo conduzir. Às vezes ele vai te levar num lugar de fartura, de um monte de coisa, às vezes um dia de passear com a família, ter o lazer, a coisa boa, mas muitas vezes ele vai nos levar no deserto, e lá no deserto o que vai ter lá? Um diabo para nos atentar. E quando que o diabo quer atentar? Na hora da necessidade. Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites? Teve fome. O que eu preciso entender? Só na força do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer as adversidades e as vontades da carne. Jesus era filho de Deus, parte homem, parte Deus. Ele estava passando uma necessidade, não era? Não estava com fome? O que eu preciso entender? Era a hora de transformar a pedra em pão? Não era, mas quando chegar a hora, nós vamos ter a graça e Deus vai nos capacitar para transformar a água em vinho, a água para suprir a necessidade, mas não é a hora de transformar a pedra em pão. Deus vai nos levar em lugar diferente. Eu preciso entender que diante da circunstância, a direção do Espírito Santo, nós vamos para lugar diferente, ele leva nós para lugar diferente. Aí chega lá, vive uma coisa, vive outra, uma hora está na casa do oleiro, outra hora está lá no vale de osso seco, mas em todo momento nós vamos estar debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. Ó, o que eu estou fazendo? Errou o caminho? Retorna, volta, conserta as coisas que precisa consertar. Ó, de repente falou alguma coisa de você, de repente está certo. Você lembra lá quando o Davi, ele estava, o cara começou a jogar pedra e falar, e o soldado dele falou assim, não, meu senhor, deixa que eu vou lá e dou um jeito nesse homem. Não, deixa ele, de repente foi Deus que mandou ele. Meu irmão, o que eu preciso entender? Quer viver coisa diferente? Deixa o Espírito Santo conduzir as coisas, nós vamos debaixo do cuidado, da misericórdia de Deus. Ah, mas eu estou indo para o deserto, mas o Espírito Santo está conosco, irmão. Jesus foi para a cruz do Calvário para nos salvar. Você acha que era fácil? Aquele dia o Pedro entendeu que ele estava falando? Não, Pedro não entendeu, porque a nossa carne não entende. Mas depois, lá na frente, você sabe o que aconteceu com o Pedro? A sombra dele estava curando. Sabe como é que ele foi enterrado? Ele não quis nem ser enterrado na cruz, porque ele achava que não era digno de ser enterrado como o Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Deus vai nos levar em lugar diferente, em nome de Jesus. Vamos finalizar aqui? Ó, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, deixou a chuva correr nos rios e assoprar os ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. O que nós precisamos entender? Tempestade não vai existir, vento não vai existir, sempre existiu tempestade, sempre existiu vento. O que está a diferença? Nós edificarmos a nossa vida na rocha. O que eu preciso entender? Escutar. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, compará-lo-ei, assemelhá-lo-ei. Irmão, muitas vezes nós estamos na presença do Senhor e precisamos entender que escutar é diferente de ouvir. Ouviu, ó, passou de um lado, vai para o outro e deixa para lá. Mas se eu escutar, eu vou guardar no coração. Muitas vezes tem coisa que eu não vou ter força para vencer, para fazer ainda. Mas Deus vai nos capacitar para conseguir edificar na rocha. Vai gerar mais trabalho? Vai gerar mais força? Vai. Mas, porém, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, eu vou estar em paz. Sabe por quê? Porque eu vou estar edificando na rocha em nome de Jesus. Então, vamos num lugar diferente, porque Deus tem lugar diferente em nome de Jesus. Bora orar? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, te exaltamos, porque mais um dia o Senhor nos deu a graça para estar diante da tua presença. Nos ajuda, papai, a descer na casa do oleiro, Deus. Nos ajuda a ser conduzido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para que nós possamos estar diante de cada situação, vivendo o teu cuidado, a tua graça e a tua misericórdia. Cobre-nos, ó Deus, com o teu reino e a tua justiça, em nome de Jesus. Senhor, abençoa com o teu poder, Pai, o lugar que nós estamos, que haja da tua bênção, que haja
da tua graça, que haja da tua manifestação, que o milagre aconteça de maneira extraordinária. E eu peço a ti, Jesus, abençoa de maneira poderosa, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.